Olá a todos, este é o canal Revelar e vamos direto ao assunto porque hoje nós vamos tratar de várias descobertas feitas recentemente, algumas delas bastante prováveis, mas esta aqui, essa inicial, já aviso desde o começo, tem a veracidade dela bastante contestável. Foi descoberto este caixão que vocês estão vendo aqui na tela, que eles teriam considerado como algo incomum e chocante, na cidade, ou melhor, na vila de Vzhvatchik, da região de Kemerov, da Rússia. Ele foi descoberto numa profundidade de 70 metros, quando os mineiros tropeçaram então nessa enorme caixa de pedras que vocês estão vendo de 2,5 metros de comprimento. A caixa teria sido levantada à superfície, depois decidiu-se abri-la, lógico, né? E logo todos perceberam que era um caixão. O interessante é que ele supostamente estaria cheio de um líquido rosado. Aqui que começa a história que não tem confirmação oficial e por isso é uma especulação. Mas é interessante o suficiente para que pelo menos a gente traga aqui o conhecimento de vocês. Então ela teria um suposto líquido rosado que supostamente serviria para a conservação de um corpo que estaria ali dentro. Segundo o que se diz extraoficialmente, dentro havia uma mulher esguia alta, com mais ou menos 1,80 m de altura, de uma beleza incomum que parecia ter cerca de 30 anos. Então, se o líquido rosado servia para a conservação, ele cumpriu o seu propósito. Ele teria ficado aberto por cerca de 15 horas, várias testemunhas oculares teriam visto, então é a partir delas que surgiu essa história, ou supostamente, né? Mas que os militares teriam chegado ao local, afastado as pessoas de lá e depois o caixão então foi transportado para Moscou, examinado por cientistas, disse que o DNA dela seria exatamente igual ao nosso, mas que ela seria muito mais antiga do que a história da humanidade dessa geração aqui, pós reinício da história, poderia confirmar. Mas o governo nega, ele diz que isso aí se trata apenas de uma história fake, uma invenção dos populares e que a única coisa real nessa história toda seria então esse caixão encontrado e que não haveria nada ali dentro, que isso aí seria pura especulação do povo. Se não havia nada, eu já não acredito, porque ninguém enterraria algo assim sem colocar algo dentro, né? Então alguma coisa havia. Dizer que era uma mulher esguia de 1,80 m, não sei se é verdade, mas que havia algo é meio que óbvio que sim. Agora, o que era, de fato, talvez nós nunca saberemos oficialmente, né? Oficialmente eles negam, dizendo que não havia nada. A humanidade ela é bastante curiosa. Nós temos uma curiosidade muito grande por tentar entender o que aconteceu no passado. Não é por acaso que eu faço esses vídeos, não é por acaso que eu me interesso por esses temas e vocês também, né, ao ponto de estarem aqui para a gente tratar deles. E é o caso também de um senhor chamado Joseph Williamson. Né? Ele teria escavado esses túneis aqui entre 1810 e 1840 em algumas terras que ele teria comprado e pedido para que os escavadores criassem essas estruturas abobadadas aqui, né, abóbadas sobre a escavação para que eles pudessem continuar escavando. Então esse Williamson, que era um comerciante de tabaco da época, comprou terras e contratou ex-funcionários, vamos dizer assim, das GEs napoleônicas para esse trabalho secreto dele. Mas parece que seu grupo estava desenterrando algo que já existe, algo meio que não pode ser dito, digamos assim. Os túneis depois disso teriam sido preenchidos com escombros quando descobriram a atividade secreta dele. Então foram cobridos com escombros no final do século XIX e teriam permanecido inacessíveis até 1995, quando começaram as pesquisas arqueológicas oficiais. O que foi encontrado de fato ali dentro nunca se soube, né? Apenas se sabe que esses túneis estão lá, tanto é que nós estamos vendo essas fotos, esses túneis de Williamson são famosos, mas oficialmente não disse que se encontrou nada. Para que ele teria escavado isso, então, fica um mistério para nós, os comuns. Mas é interessante saber que eles estão lá. É mais uma dessas pequenas peças desse grandioso, imenso quebra-cabeça da humanidade. Esse símbolo aqui, ele é razoavelmente conhecido por vocês.
Eu trouxe ele mais por uma curiosidade. Vocês estão vendo aqui a serpente enrolada no caduceu. E em cima dele nós vemos o globo terrestre, aquilo que eles chamam de planeta Terra, e no entorno algo orbitando, como que se fosse sendo lançado. Vocês sabem que a história oficial dessas agências espaciais diz que esses bólidos e outros instrumentos que eles supostamente lançam ao espaço acabam ganhando mais velocidade quando eles fazem um contorno na órbita da Terra para serem então estilingados, né? Quase que como que lançados aí em alta velocidade rumo ao espaço. Então, a NASA teria feito essa plaquinha, né, comemorativa em 2021, instalado ela no rover Perseverance da missão Marte 2020, em homenagem aos profissionais médicos que teriam lutado contra o flagelo ali de 2020, né? Então, supostamente, essa plaquinha seria deixada na superfície marciana, caso essas viagens realmente fossem o que as pessoas acreditam que são, né? Mas o que nós vemos aqui, de fato, é um símbolo. Simbolicamente, a serpente está sustentando a Terra em um caduceu e enroscando-se nele na tradicional figura espiralada, que lembra um raio, como que um raio descendo a Terra, né? No caso, aí, sustentando a Terra. O que tudo isso significa é óbvio, principalmente para quem está na comunidade, mas eu acredito que para muitos de vocês, mesmo não estando lá, fica bastante óbvio, mas é preciso que você conclua por si mesmo. O que vocês acham que simboliza isso? Quem é que atualmente governa o mundo em que nós estamos, né? Que jaz no maligno, inclusive. Agora, isso aqui é interessante, pessoal. Por que isso especificamente é interessante? Porque são esculturas do passado que, segundo alguns estudos aí que nós temos acompanhado, representam algo que aconteceu lá atrás e que está se repetindo hoje, que é esta questão dos fenômenos que têm surgido nos céus, que são os fenômenos plasmáticos, né, por conta da inversão, né? Então nós vemos aí que o plasma tem criado situações diferentes nos céus. Nós temos visto céus de várias cores, de vermelho até verde, temos mostrado aqui para vocês, fenômenos luminosos surgindo nos céus, red sprites e daí por diante. São vários os fenômenos, né? Terremotos que vêm logo depois desses fenômenos plasmáticos que as pessoas veem nos céus. E aí a ideia que se traz em certos estudos é que esta serpente, essa divindade dos turcos, e veja só, foi exatamente na Turquia que teriam surgido as nuvens estranhas e red sprites um pouco antes do terremoto. Essa divindade dos turcos seria uma imagem de aproximadamente 5.000 anos encontrada em Altai. Bom, quando eles citam determinadas idades, aí como 5.000 anos, a gente sempre coloca um pouco em dúvida, porque nós, mal e mal, podemos confiar na história que nos é contada de 100 anos atrás. Mesmo agora, nós estamos vendo a história do Brasil tentando ser pessoas tentando reescrever a história recente, de 1, 2, 3, 4, 5 anos atrás. São narrativas que vêm para recontar a história de pouco tempo atrás, que nós sabemos que não é verdade. Então, imagine de 100 anos, 200, 300, 5.000 anos. São histórias um pouco longe demais de nós, né, para que a gente possa dar fiança total. Mas o fato é que esses registros estão feitos. No hinduísmo, essa entidade aqui chamada de Manaka, ou Manasa, é uma mulher com a cabeça de 7 cobras, a cabeça de 7 serpentes, né? Às vezes ela aparece com a cabeça humana e às vezes ela aparece com, uma cabeça humana e as 7 serpentes, e às vezes só as 7 serpentes, como nós vemos aqui. Tem uma pessoa com as 7 serpentes e aqui só as 7 serpentes. É uma hidra semelhante a Xicomecatl, um legado dos Aztecas, que pintada nos templos em todo o México. Por que nós vemos isso no México e na Turquia? Porque foi um fenômeno visto nos céus, segundo os estudos que a gente vem acompanhando. Mas que fenômeno é este, afinal de contas? Como é que isso pode aparecer tanto para os Altai, na Turquia, quanto no México, inclusive na Índia também, enfim, em locais tão diferentes?
Se assumirmos que nômades da Eurásia estiveram envolvidos no assentamento da América, essa jornada deveria ter sido feita de 5 a 13 mil anos atrás, então as datas já não fecham. Então, ou as datas estão incorretas e essa cultura se espalhou pelo mundo, levando essa escultura mundo afora, ou esse fenômeno já foi observado em locais diferentes ao mesmo tempo no mundo inteiro, o que é o mais provável, né? Até porque de onde é que eles teriam criado isso? Mesmo que fosse uma única cultura que tivesse criado e espalhado pelo mundo, ela de algum lugar teria de ter tirado essa ideia. Veja que no livro das Revelações, também conhecido como livro de Apocalipse, é citado também uma serpente de 7 cabeças, que também representaria os 10 reinos da nova ordem, que a gente cita, que ao final de contas seria reduzido em 7, daí é citado que uma das cabeças tinha 3 chifres, sendo que os 3 caíram e sobrou um só. Então, pode não ter relação nenhuma, como pode ter relação, porque aquilo que as coisas elas se repetem em fractal, como se diz, aquilo que está no mundo inferior está no mundo superior e vice-versa, né? Então isso pode se repetir simbolicamente no nosso mundo. Aquilo que vemos como fenômenos nos céus podem se repetir em fenômenos políticos. Alguns dizem que a menorá judaica foi também inspirada nesse fenômeno plasmático, que os hebreus da antiguidade então teriam observado este fenômeno e coligado ele com o surgimento de Deus, com o surgimento inclusive dos deuses, porque o Scatterman ele teria surgido um pouco antes do surgimento das mitologias tratando dos deuses e semideuses, coisas que eu já tenho falado várias vezes aqui para vocês. Se é ou não é inspirado no mesmo fenômeno, eu não sei, mas coincidentemente tem são 7 candelabros aqui, como também a besta de 7 cabeças, do Apocalipse cristão, assim como essa figura aqui que está representada na Índia, no México, na Turquia. Inclusive, aqui ao lado nós vemos outro fenômeno, que é o fenômeno do Xizó. O fenômeno Xizó nós explicamos também na comunidade fechada e tem a ver com um fenômeno espacial, mas que também repercute em situações aqui no mundo em que nós estamos vivendo, digamos assim. E afinal, isso teria sido inspirado no quê? Isso aqui, pessoal, nós também explicamos na comunidade, o chamado Scatterman. O Scatterman, então, seria esse fenômeno que teria dado início a muitos dos mitos dos deuses e semideuses, que seria um alinhamento planetário conjugado com outros fatores semelhantes ou supostamente semelhantes aos que nós estamos para viver agora e que teria criado essas formações aqui nos céus que os antigos observaram e gravaram em pedra. Vocês estão vendo aqui a gravação em pedra. Isso aqui está espalhado pelo mundo inteiro. Se você for pesquisar, você vai encontrar essa escultura aqui no mundo inteiro. Eles chamam de homem palito, homem agachado, Scatterman e outros. Aqui nós vemos algumas dessas inscrições, por exemplo, no Arizona, na Armênia, na Guiana. Vocês notem que é um homem que tem 2 bolas aqui no seu entorno, Seria quase como que um portal, Então aqui o alinhamento de 3 planetas, criando essa estrela de 8 pontas, que seria a estrela de Ishtar, que nós falamos muito lá na comunidade. Foi registrado então na Armênia, na Guiana, Novo México, Espanha, Tucson, Arizona, nos Alpes, nos Emirados Árabes Unidos, na Itália, Venezuela, na verdade no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E ele, então, seria conectado com o que nós estamos vendo agora, acontecendo com cada vez mais intensidade, sendo fotografado e filmado nos céus do nosso mundo, que são os Red Sprites, que são esse fenômeno plasmático, são raios que vêm de cima das nuvens. Eles não vêm das nuvens comuns que nós conhecemos, eles vêm da estratosfera, porque eles não têm nada a ver com as tempestades que nós conhecemos, que trazem chuva, etc. São outro fenômeno muito mais intenso e poderoso e que tem a ver com aquela previsão do livro das Revelações que fala de que as estruturas dos céus serão abaladas, e que o céu se converterá num emaranhado de fogo, um monte de coisa aí que as pessoas simplesmente não entendem.
E aqui, para finalizar, não entende porque não estuda, né? E aqui, para finalizar, uma escada, uma curiosidade aqui para nós terminarmos um pouco mais a menos na nossa conversa. A escadaria chamada de Leonardo da Vinci no Château de Chambord. Um dos detalhes mais inusitados do interior desse castelo de Chambord, na França, é a escada em espiral em forma de dupla hélice. Quem está tratando comigo na comunidade da terceira hélice sabe a diferença entre um e outro. Existe uma versão de que o famoso Leonardo da Vinci seria o autor da ideia. A principal característica é que quem sobe e desce as escadas não se cruza. A escadaria tem 2 ramos que giram em espiral no mesmo sentido, mas ao mesmo tempo não se cruzam em nenhum ponto do castelo, que é muito interessante, porque lembra a escadaria de Jacó. Lembram do sonho de Jacó, uma escadaria em que os anjos subiam e desciam? Então muitos dizem que essas duplas espirais seriam o DNA, através do qual as pessoas nascem e dentro do qual elas perecem. Uma curiosidade que me trouxe a ideia de que isso pode ter uma conexão com o sonho da escada de Jacó, é que o castelo teria 77 degraus ou andares, né, nos quais as pessoas podem até se confundir e se perder de tão grande que é. Então são obras aí da inteligência humana, da alta capacidade humana, que mostra que os nossos antepassados eram muito mais evoluídos do que nós em tudo. Esse pouco que nós pensamos que temos evoluído é por conta dessa tecnologia que está mais para nos prejudicar e aprisionar do que nos auxiliar. Mostra que a humanidade ela tem regredido em muita coisa, e penso que nesses tempos em que nós estamos vivendo, fomos selecionados da espécie humana os piores dentre todos, né? Nós não somos os melhores, não somos mais espertos nem mais inteligentes do que nossos antepassados. Eu acho que não é por acaso que nós estamos vivendo esses tempos aqui, é porque a humanidade decaiu muito em questão de honra, respeito, em questão de observar as coisas divinas. A humanidade está apegada aí apenas e tão somente às coisas que ela pode ver e sentir, quase como que animais, né? Nós vemos aí a PUTARIA dos carnavais da vida, né? Como a humanidade decaiu profundamente. Enfim, aqueles de nós que, apesar de tudo, querem alcançar um pouco mais de cultura e conhecimento, espero que tenham apreciado o vídeo e deixo finalizando ele um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.